Plano de saúde com 2 mensalidades atrasadas poderá ser cancelado. E você vai ver também. Ministro Flávio Dino libera o pagamento de emendas parlamentares e medida pode ajudar a aprovação do pacote de corte de gastos do governo no Congresso. Conexão 5G puro começa a operar em todo o Brasil. Mulher invade comércio com o carro após brigar com atendente. E ainda, operação de guerra é montada para a votação do impeachment do presidente do Corinthians. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E já estão em vigor as novas regras para o cancelamento dos planos de saúde. A mudança foi definida pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. E agora o atraso de 2 mensalidades pode cancelar o plano. Vamos conferir. A Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou novas regras para cancelamento de contratos de planos de saúde por falta de pagamento, que começaram a valer no dia 1º de dezembro. As mudanças afetam todos os contratos assinados a partir de dezembro. Planos com assinaturas anteriores permanecem sem alteração. Nos contratos novos, o cancelamento poderá ser feito após atraso de pelo menos 2 mensalidades, sendo elas consecutivas ou não. Para contratos anteriores à nova regra, basta uma única fatura vencida há mais de 60 dias, consecutivas ou não, nos últimos 12 meses. As mudanças regulamentadas são aplicadas a diferentes tipos de beneficiários, incluindo usuários de planos individuais ou familiares, empresários individuais, servidores públicos e ex-empregados que pagam diretamente à operadora de benefícios. Quem tem convênio com empresários individuais deverá ser previamente notificado sobre o cancelamento com data informada. Segundo Alexandre Fioranelli, diretor de normas e habitação de produtos da ANS, as mudanças modernizam a regulação, ampliam a proteção ao consumidor e simplificam a comunicação entre operadoras e beneficiários. Com certeza esse é um assunto que interessa para muita gente que nos assiste. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado Paulo Peixoto. Boa noite, doutor Paulo Peixoto. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. O prazer é meu, sempre poder contribuir com as notícias, as informações. Então, por falar em contribuição, eu queria saber de você como especialista, né? Quais os detalhes que o consumidor deve ficar atento em relação a essas mudanças, doutor? Bom, acho que o principal detalhe dessa nova mudança, dessa regulamentação da ANS, é que agora o atraso são de 2 faturas. Anteriormente, bastava que uma fatura tivesse atrasada pelo prazo de 60 dias, isso já poderia implicar na rescisão, na extinção do contrato. Agora, então, trouxemos uma medida mais favorável até para o consumidor, porque 2 faturas, consegue enquadrar melhor dentro do orçamento. Doutor, então, na sua avaliação, as mudanças favoreceram mais as operadoras dos planos de saúde ou o consumidor? Qual foi a grande motivação dessa reestruturação? Bom, inicialmente a gente precisa destacar que a medida foi favorável aos consumidores, porque 2 faturas sendo vencidas é muito mais fácil de conseguir organizar. Então, o consumidor se programa para conseguir fazer o pagamento. Antes, uma só, se deixasse atrasar por N motivos, teve alguma situação de emergência que não pôde pagar, isso já poderia implicar na rescisão. Agora é importante deixar bem claro que essas mudanças elas vão passar a vigorar e assim
o consumidor vai ter melhor disposição. E tem um fator interessante, porque a ANS preza para que as notificações dos planos de saúde sejam feitas, em regra, pela via eletrônica, até para facilitar mais a vida do consumidor. Recebe por e-mail, recebe por uma mensagem, então fica muito mais fácil. E agora, quem se sentir prejudicado por algum detalhe, o que deve fazer? Quais os cuidados que você recomenda para esses clientes? Bom, os cuidados são aqueles cuidados de sempre. Ficar atento ao vencimento das faturas, olhar, se programar, né, para que a fatura não vença e haja um atraso muito grande, porque é algo que lida com a saúde das pessoas. Então, muitas vezes, se ter a surpresa de que o plano de saúde foi cancelado, realmente é uma situação que coloca em risco a saúde dos beneficiários, das pessoas. Então, é preciso ficar atento. E, claro, vale sempre a dica de leia o contrato, vejam todas as questões de cobertura, os prazos, para que isso não possa ter problema. E, se houver, como tivemos algumas situações recentes de cancelamentos unilaterais por parte dos planos, é possível procurar o PROCON, procurar o consumidor.gov e, dependendo da situação, até mesmo o judiciário. Isso é importante, né, doutor? Procurar profissionais especializados que vão ajudar, porque muitas vezes esses contratos são técnicos, jurídicos e de difícil entendimento. Então, essa é outra dica importante também, até para ver a validade, porque não são todos os planos de saúde que se enquadram nessa nova regra, né, doutor? Exatamente, é preciso ficar atento porque quando a gente está falando de plano de saúde, nós temos algumas modalidades. Existe o plano individual ou familiar e existem os planos coletivos, seja o coletivo empresarial, seja o coletivo por adesão. Essas regras trazidas pela ANS, ela vale para o plano individual, é o plano individual ou familiar, que hoje em dia até é um pouco mais difícil de encontrar para poder contratar. A maior parte das pessoas acaba aderindo o plano empresarial ou o plano coletivo por adesão, em razão da empresa que trabalha ou de uma entidade de classe. Esses, é importante alertar, quando se trata de rescisão, há uma negociação direta da empresa com a operadora ou da entidade de classe com a operadora. Então há uma maior maleabilidade de negociação. Nesses casos, se para o plano de saúde ele entender que não é viável o contrato, ele pode cancelar. E aí, é óbvio que ele tem que garantir a cobertura daqueles que estão numa situação de emergência, mas ele vai ter que notificar avisando que haverá rescisão, até mesmo para que o consumidor possa procurar um novo plano que ele se adeque, ou a mesma operadora pode oferecer um plano individual. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o advogado Paulo Peixoto. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por essas dicas tão importantes aí para quem nos assiste. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Grande abraço. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu liberar o retorno do pagamento das emendas parlamentares. E a medida pode ajudar a aprovação do pacote de corte de gastos no Congresso, já que o governo terá 20 milhões de reais para destinar aos deputados e senadores. A decisão define ressalvas para cada modalidade de emendas, além de deixar claro que os repasses devem obedecer a regras de transparência e rastreabilidade, tanto da origem da indicação quanto do destino do recurso. As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento usadas conforme indicação de deputados e senadores. É esse o dinheiro enviado pelos parlamentares às suas bases eleitorais. No despacho, Flávio Dino também envia a decisão individual para ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros podem confirmar a determinação de Dino ou propor mudanças, mas ainda não há data para essa análise. Em novembro, foi aprovada pelo Congresso a lei em uma tentativa de dar maior transparência às emendas e convencer o STF a derrubar a proibição. Os repasses tinham sido suspensos por Dino em agosto deste ano, após entidades questionarem em ações a baixa transparência na destinação e na aplicação desses recursos.
A nova lei em vigor define que as emendas parlamentares devem ir, prioritariamente, para o custeio de políticas públicas. Os órgãos do Executivo terão que publicar, a cada ano, a lista de políticas prioritárias a serem contempladas pelas emendas executadas no ano seguinte. A lista deve conter os projetos de investimento, as estimativas de custo e informações sobre sua execução física e financeira, além dos critérios adotados para a seleção dos investimentos em questão. E a conexão 5G puro começou a operar em todo o Brasil nesta segunda-feira. E as operadoras interessadas já podem ativar a nova tecnologia. Mais conhecida como 5G Standalone, a tecnologia está liberada em todo o país. Mas não significa que será imediatamente implementada em todas as cidades. Isso porque as operadoras de telefone têm até 2029 para implementar o 5G em todas as cidades do Brasil. Na última semana, a Anatel anunciou a conclusão do processo de limpeza do sinal utilizado pelo 5G para que não tenha interferência de sinal. O processo garante a instalação de filtros e kits para a recepção de sinal de TV. E por isso é chamado de 5G puro. Uma das principais diferenças entre o 5G e o 4G é o rápido tempo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet, e a capacidade de lidar com muito mais dispositivos ligados ao mesmo tempo. A conexão também será mais confiável, isso porque um aparelho vai poder se conectar com mais de uma antena ao mesmo tempo. E veja a seguir: mulher invade o comércio com um carro após brigar com atendente. E ainda, operação de guerra é montada para a votação de impeachment do presidente do Corinthians. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história. Uma mulher invadiu uma distribuidora de bebidas com um carro e deixou 2 pessoas feridas. E ela fez isso após brigar com uma atendente do local. O caso aconteceu em Palmas. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e mostram a grande destruição causada pelo carro que invade o local. Antes disso acontecer, outra gravação mostra uma briga entre 2 mulheres. A confusão teria começado após uma discussão porque a cliente não conseguiu comprar bebida por unidade. Tudo foi registrado por pessoas que estavam no local. Elas puxam o cabelo uma da outra no chão, enquanto os outros funcionários tentam separar as duas. Minutos depois, a mulher invade o local com seu carro. Ela vai em direção ao caixa em que a atendente estava. 2 pessoas ficaram feridas e o estabelecimento ficou todo destruído. Ela tenta sair do veículo após a colisão e os funcionários que não foram atingidos tentam segurar a motorista para que não fuja. A mulher foi presa e autuada por 2 tentativas de homicídio. Ela também vai responder por danos materiais, lesão corporal e por injúria. E por isso não terá direito à fiança. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja bem-vinda ao nosso jornal. E nesse momento, acontece a votação do impeachment do presidente do Corinthians. Conta pra gente, Maíra. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A primeira chamada do Conselho aconteceu às 18 horas, mas o encontro deve começar para valer a partir da segunda chamada, daqui a pouquinho, às 19. A movimentação foi grande durante o dia todo e foi montado um verdadeiro esquema de guerra para garantir a segurança de todos no local. Desde o início da tarde, a movimentação no Parque São Jorge, local da votação do impeachment, é grande. A tropa de choque, muitos policiais militares e até mesmo um helicóptero foram vistos na região. Muitos torcedores corintianos estão fazendo protestos contra a votação, atrás de uma barricada que a polícia colocou. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! O pedido de impeachment foi apresentado em agosto, com um documento elaborado pelo movimento Reconstrução SCCP e contou com a assinatura de mais de 80 conselheiros. Os principais questionamentos do grupo são as irregularidades com o patrocínio da VaideBet. A polícia investiga uma possível lavagem de dinheiro e repasses a laranjas da empresa ao Timão durante o período da parceria. A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube.
Em caso de aprovação do impeachment, Augusto Melo será afastado imediatamente até a realização de uma Assembleia Geral, na qual os sócios terão direito a voto. E até lá, o cargo de presidente do Corinthians será ocupado temporariamente por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente. Em caso de rejeição do impeachment, Augusto Melo continuará no cargo. O presidente corintiano chama o processo de golpe e garante que não existem provas de qualquer irregularidade entre o clube e a Vaidbet durante o seu mandato. E a gente torce para que não aconteça nenhum tipo de violência lá no Parque São Jorge. Verdade, Maíra, com certeza. Mudando de assunto agora, Maíra, alguns times já estão pensando em 2025, não é mesmo? Não tem mais objetivo nenhum nessa temporada. É isso mesmo, Kleber. Mas mesmo entrando em campo só para cumprir tabela, algumas equipes podem decidir o futuro do campeonato. Vamos conferir. Alguns clubes estão apenas cumprindo tabela na reta final do campeonato. Mas mesmo sem objetivos, podem atrapalhar a vida de quem ainda tem pretensões nesse Brasileirão. Após grande recuperação no campeonato, o Internacional fez a melhor campanha do retorno. Não tem chances de título e já está classificado para a Libertadores da América. Mas o time gaúcho pode dificultar as coisas para o líder Botafogo. Os dois times se enfrentam na quarta-feira e o Botafogo, que acabou de ser campeão da Libertadores, precisa sair no mínimo com um empate do Rio Grande do Sul, para chegar na última rodada precisando vencer para ser campeão. Mas a tarefa não é nada fácil. O Inter venceu 16 jogos seguidos e só foi perder na rodada passada para o Flamengo. Na última rodada, o líder enfrenta o São Paulo, que também está classificado para a Libertadores e não luta mais por nada no Brasileiro. Resta saber se esses times entrarão motivados para os confrontos finais. Bom, é isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Muito obrigado aí pelas informações e por essa participação super especial. Até mais. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.